O tema da nossa departamental hoje é preciso de ajuda. Em quem eu posso confiar para abrir o coração? Antes de ler o texto e trabalhar com vocês alguns princípios bíblicos importantes sobre esse tema, eu começo citando a dificuldade, as crises que muitas vezes as mulheres enfrentam. Quem sabe algumas dessas que eu vou descrever seja a sua luta pessoal, ou de pessoas que você conhece muito bem. Isso independente da idade. Mulheres novas, mulheres já mais experientes, mulheres que estão sendo mãe pela primeira vez, ou aquelas que já são avós. Existem muitas crises na vida das mulheres, e às vezes difíceis de se superar. Tem coisas que vocês mesmo, muitas de vocês, a gente já teve momentos de conversa, de visita e compartilhamos nossas dificuldades e oramos sobre isso. E são verdadeiras guerreiras mesmo, por enfrentarem as adversidades com esperança. Graças a Deus por isso. Mas existem algumas coisas que realmente são desafios na nossa vida. Às vezes desentendimentos com seu esposo, como isso rouba a alegria, como isso traz tristeza para o coração, começam a se desentender e às vezes por coisas pequenas e não conseguem chegar no fio de novo de se organizar. Desentendimentos entre marido e mulher é realmente uma situação bem complicada. Aquelas que são mães podem enfrentar as dificuldades se os filhos são pequenos, as dificuldades de ver uma criança que não se sociabiliza muito bem. Ou de uma criança que está mordendo os coleguinhas todos. E a professora da escola já chamou a atenção. E o que é que eu faço? E vem aquelas muitas dúvidas. Aí chega uma que diz uma coisa, vem outras que dizem outra. E às vezes você fica lá naquela dificuldade. O menino começa a crescer mais, daqui a pouco começa a falar com alguém que não existe. E a mãe fica, meu Deus, está vendo um demônio, só pode. Esse amiguinho imaginário dessa criança. E não sabe o que fazer, com quem que eu vou conversar agora? Quem vai me ajudar com esse problema? Aí o menino começa a crescer, sai da infância, chega na adolescência, começa a filha, geralmente é assim, a filha se rebela contra a mãe. No primeiro momento ela quer ser igual à mãe. Começa a crescer um pouquinho mais, começa a desobedecer à mãe. E aí você vê, como é que eu vou tratar com essa menina? E às vezes os pecados da menina é igualzinho o seu, só que de outra maneira. Como lidar com isso? E quando os meninos casam, os filhos casam, e aí você pensa que já vai se ver livre desses problemas, graças a Deus que casaram, daqui a pouco vem o filho ou a filha dizendo, mãe, eu estou com um problema muito sério do meu casamento agora, o que a senhora me diz? Como que eu posso resolver isso? Ou seja, você nunca descansa. Está sempre apagando algum incêndio aqui, ali. As crises das mulheres também se dão por causa, às vezes, das muitas tarefas do lar. A má distribuição da carga, às vezes as mulheres se sentem sobrecarregadas. Parece que todo mundo é cliente dentro de casa. E pouca gente contribui para não bagunçar, pelo menos, já que quase ninguém ajuda. Eu não sei se essas coisas acontecem com vocês. É tudo hipotético, isso que eu estou falando. Às vezes você é casada com um homem que não te incentiva, que não te encoraja. Você às vezes tem encorajamento de tantos outros lugares, compartilha suas ideias com o bonitão que está lá no lar, e ele não está nem aí para isso. Ah, legal, e muda o canal. Sentimento de inveja. Às vezes vem para você mesmo. Se você for honesta, você vai dizer. Às vezes vem um sentimento de inveja quando eu vejo algumas famílias indo tão bem. Por que eles estão com a casa, a vida tão arrumadinha e eu não estou assim? Uma inveja santa aqui. Eu não estou dizendo ainda inveja, se é que tem inveja santa, né? Mas é só assim, observando os outros e dizendo, mas tão bonito. Por que a minha casa não está assim? E essas coisas trazem angústia para o coração. Trazem tristeza para a vida. Às vezes a falta de recursos financeiros, a vontade de fazer algumas coisas, de dar uma condição melhor para os filhos,
de fazer um almoço diferente e às vezes os recursos apertados, dificuldade, você sabe que seu marido também não ganha tanto assim, ou má administração desses recursos, o que faz com que perca o ânimo também por isso. Às vezes a dependência financeira de um marido insensível que não quer comprar aquele creme que você sabe que precisa para o seu cabelo. Para que creme? Creme no máximo, creme de leite. Acusações injustas por parte de outras mulheres. Às vezes alguém, do nada, não sei como é que isso acontece, parece brota assim, do nada alguém vem te tirar satisfação com alguma coisa. Você vai, como? Mas não fiz nada disso. E vem e recebe acusações injustas por parte de outras mulheres. Isso deixa a alma aflição. Isso deixa o coração pesado. Insegurança em relação à fidelidade do seu cônjuge. Será que ele está me traindo? Por que ele demorou tanto? Cobranças da família, que às vezes você não tem tempo para cuidar dos seus. Palavras grosseiras que afetam a alma. Olha, eu poderia dizer uma série de outras coisas. São coisas que fazem a gente chegar ao ponto de querer estourar. E as mulheres muitas vezes sofrem com crises tipo essas que eu citei aqui agora. E para piorar cada uma dessas situações, para piorar o quadro, em vez de você absorver a pancada, você reage e geralmente reage de maneira errada, dando motivo para te falar. Mas quem começou foi outro. Mas você também é pecadora. Aí você fala, também sou humano, e reagir dessa maneira. E aí o problema vai aumentando mais e mais. O que fazer? Ou o que não fazer nessas horas? Eu estou fazendo hoje ao contrário, já estou trazendo as aplicações do início e depois eu vou trazer a fundamentação das coisas que eu vou dizer. Queria que vocês pensassem então aqui. Vamos pensar primeiro o que você não deve fazer. Se você anda assim, olha, meu coração está apertado, em quem eu posso confiar? Como é que eu posso resolver essa situação minha aqui? Vou explodir em cima das pessoas? Evite algumas coisas. Primeiro, evite ações tempestivas e impensadas que você vai se arrepender depois. Porque às vezes no ímpeto a gente tenta revidar na mesma moeda. Isso é uma falácia. Ninguém nunca revida na mesma moeda. Sempre o revide é mais forte do que o outro. A pessoa te feriu com uma palavra e você toma 5, 6 em cima dela. E quantas puder. Geralmente é assim, a gente nunca é olho por olho ou dente por dente. A gente é sempre assim, ó. Por um olho eu vou destruir os 4... arrancar seus 4 dedos, arrancar os seus 2 olhos, a punição sempre vai mais pesada, porque a gente não sabe dosar isso. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve entregar ao Senhor, Ele é o justo juiz. Então evite, tome cuidado com as ações tempestivas, impensadas. E eu sei que as irmãs não costumam estar assim, estourando toda hora, né? Mas não, isso acontece às vezes. Então você sabe que muitas vezes, depois que você faz isso, o quadro fica pior ainda. Aí você já estava triste com o que lhe causou tristeza e agora você está triste porque a tua reação foi errada. Aí vem aquela depressão que dá vontade de fugir, outra ação impensada. Se você fugir, não vai adiantar nada. Daqui a pouco a gente vai ver isso, com maiores detalhes. Você foge de mala e cuia. E quando abre a mala, lá onde você chegar, os problemas, sai tudo de dentro. Primeiro que sai de dentro da mala. Não adianta fugir. Não adianta gritar. Não adianta xingar. Não adianta querer provocar o outro agora porque fez alguma coisa assim. Todas essas coisas só te afundam mais. Então evite tudo isso. Uma segunda coisa que você precisa evitar também é revoltar-se contra Deus. Porque em momentos de angústia na alma, momentos que a gente se sente muito pesado, aflito, vontade de chorar. Se quiser chorar, chore, mas não
não se revolte contra Deus. Daqui a pouco a gente está usando até uma expressão cristã, mas a intenção não é. Eu estou passando por isso porque Deus quis. Ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Bem, está bonito o seu discurso, mas eu acho que ele não é um reconhecimento bem da soberania de Deus, às vezes é uma revolta contra Deus. E se isso vier ao seu coração, não deixe isso avançar, combata, lute contra isso, porque revoltar-se contra o teu grande amparo e ajudador vai ser a pior coisa na sua vida. Não se revolte contra Deus. Tá, pastor, o que o senhor me aconselha a fazer então? Primeiro, ore a Deus. Ore ao Deus que tudo vê. Tem um Deus que sabe o que você está passando. E quando você orar, fale o que está no seu coração. Você pode desabafar com Ele. Quando o coração está cheio, quando eu estou sem saber o que fazer, nessas horas, ao invés de ações tempestivas, dobre o joelho, clame a Deus: Senhor, me controla. Senhor, me ajuda. Olha o que fizeram comigo. E fala tudo para Deus. Você vai chorar falando com Deus. Vai escorrer meleca do nariz. Deixa fazer, não tem problema. Chore aos pés do Senhor. Porque isso vai fazer bem para você. Quando você terminar de colocar tudo diante de Deus, você já vai se levantar assim: obrigado, Senhor. Parece que o Senhor já até me atendeu a oração. Eu já estou me sentindo melhor. Pelo simples fato de ter desabafado com o Senhor, de ter colocado isso diante de Deus. Isso é um ensino bíblico. Isso está nos nossos salmos. As orações imprecatórias que nós temos em muitos salmos revelam exatamente esse tipo de maneira que a gente pode se apresentar diante de Deus. Ou seja, os salmos imprecatórios, que às vezes você vê a pessoa falando cada abobrinha: ah, Senhor, quem dera que pegasse os filhos desse povo e desse com os filhos nas pedras. Já pensou? Você fala: meu Deus, vou botar um corinho assim para a gente cantar uma música dessa? Que coisa, isso é uma oração imprecatória. Ou como no Salmo 139, ele dizendo: olha, aqueles que se apartaram do Senhor, odeio com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Mas Senhor, sonda meu coração. Mas ele fala. De que adianta você se apresentar diante de Deus em oração, dizendo: Deus, estou tão feliz com o que o Senhor tem me dado. Mentira, não estou feliz, mas vou dizer que estou feliz. Estou tão feliz, o Senhor tem sido bondoso comigo, misericordioso, o Senhor me sustenta, mas está faltando as coisas aqui para a minha vida, eu não estou gostando disso. Então não adianta você usar de... Deus sabe do que está acontecendo. Não adianta você esconder de Deus, esconder das pessoas, pode até conseguir, mas de Deus não. Então fale com aquele que tudo ouve, com aquele que tudo vê. E Ele promete cuidar dos seus filhos. Humilhe-se diante dele, coloque seu sentimento, diga como é que você está se sentindo. Peça perdão a Deus também pelos sentimentos que vão vir no seu coração. Segundo, o que fazer? Cerque-se de mentores que possam te ouvir e possam te orientar. O que são mentores? São homens e mulheres de Deus que o Senhor coloca em nosso caminho para nos ajudar em vários momentos da nossa vida. Está enfrentando uma crise, não está conseguindo resolver sozinho? Peça ajuda. Agora, peça ajuda à pessoa certa. Tem gente que conta os seus problemas para qualquer um que aparecer. Viu pela primeira vez, né, reunião de oração. Está ali, algum pedido de oração? Ah, eu queria que orasse. Porque quer meu marido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque o filho está fazendo assim, 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 assim. Nem bem conhece as pessoas que estão ali e já... Calma, procure as pessoas certas para conversar de suas coisas mais particulares. Não é todo mundo que vai entender o que você está passando. Nesse sentido, procure mentores. Quem são os possíveis mentores? Para aqueles que vivem na igreja tem esse benefício. Nós temos nossos líderes espirituais, pastores e presbíteros que estão aqui para esse serviço. Mas tem aquela hora que você quer uma conversa de mulher para mulher. Às vezes eu vou conversar, e tem algumas coisas que são muito íntimas, que você não quer conversar com um pastor ou com um presbítero. Então você conversa com quem? Conversa com as mulheres mais crentes que tiver na igreja.
Eu queria até que você começasse a pensar assim: quantas pessoas me procuram? Depois desse estudo, viu? Quantas pessoas me procuram para conversar? Ah, pastor, ninguém me procura. Será? Por que será? Todas as mulheres devem procurar ser mulheres maduras, mas tem umas que estão mais na frente. Você percebe isso em toda a vida dela, na maneira como ela lida e como ela é provada. Procure essas mulheres, as mulheres maduras da igreja, que necessariamente não está relacionado à idade. Às vezes tem pessoas que têm bastante idade e que têm muita experiência, mas tem gente que tem bastante idade e não tem experiência com Deus. Então, por isso que a maturidade aqui que eu me refiro, a maturidade de um verdadeiro cristão. E por último, o que fazer, e aqui é o meu ponto principal: tenha segurança em Cristo, porque Ele é o único que nunca vai te desamparar. Quando você precisar de ajuda, quando você estiver enfrentando situações difíceis, quando você não encontrar um ombro amigo para conversar, você precisa desenvolver a sua segurança em Jesus. E o hino que deve ser o seu preferido deveria ser aquele assim, ó: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Então, eu tenho segurança em Cristo. Todos podem me deixar, mas Cristo não vai me deixar. Todos podem me achar a mulher mais feia do mundo, mas Cristo não acha. Todo mundo pode achar que eu sou isso e aquilo, mas Cristo entende que eu sou dele, que eu pertenço a ele. O Filho de Deus deu sua vida na cruz pelo seu resgate. E se você é um crente no Senhor Jesus, alegre-se por isso. Se você não é crente no Senhor Jesus, você não vai ter essa segurança. Por isso que o fundamento da nossa vida é Jesus Cristo. Devemos crer nele, devemos confiar nele, conhecer mais quem ele é, porque a nossa vida está firmada no Senhor. A gente olha as histórias bíblicas dos dias de Jesus, quantas mulheres acompanhavam Jesus de perto no seu ministério terreno. E elas estavam ali, Jesus dava atenção para elas, Jesus falava com elas, Jesus ouvia as dificuldades delas, curou muitas delas, transformou a vida de muitas delas, trouxe perdão para corações pesarosos, trouxe esperança. E soube de maneira doce, suave, repreendê-las também. Aqui me vem à mente aqui Marta, agoniada para lá e para cá. Jesus: Marta, Marta, que repreensão mais amorosa. Só Jesus faz assim com você. Tem que confiar mais nele. Ao mesmo tempo tem que ser mais Maria também, de quedar-se aos pés de Cristo. Está falando e você lá, ó, de queixo caído aos pés da cruz, dizendo: eu quero aprender mais, eu preciso saber mais desse Jesus maravilhoso. Bem, eu já comecei pelo fim. Agora eu quero fundamentar isso aqui, uma história bíblica. A história de Agar. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 16. Pastor, onde é que o senhor tirou esses ensinamentos aí, essas coisas? Da Bíblia, não vem da loucura da minha cabeça. Mas eu quero mostrar aqui para vocês a história de uma mulher sofrida, uma situação complicada dela. Era uma escrava, era uma serviçal de Sarai, e que, por causa de um conselho da Sarai, ela acabou tendo muitas dificuldades em sua vida, na constituição de sua família, na vida do seu filho. A história está registrada em Gênesis capítulo 16, eu gostaria que você voltasse seus olhos para lá. Diz assim o texto sagrado, a partir do verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva,
e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Por isso aquele lugar se chamou Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. A história que nós temos aqui é uma história bem complicada. E a gente vê os atritos, as descrenças, as facilidades ou impossibilidades de vários personagens que aqui estão. Especialmente a história é de Abraão e Sarai. E Deus chamou Abraão para que saísse da sua parentela e fosse para uma terra que ele iria lhe mostrar. E Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Só que os anos estão passando e a promessa de que ele ia ter herdeiros não está surgindo, porque Sarai era estéril. E o tempo vai passando, a idade vai avançando, a Sarai, bem que ano que vem eu já vou ser mãe. E nada dela engravidar. E os anos vão se passando, passa um ano, passa dois, passam vários anos, e aquela mulher já agora está impaciente com o plano de Deus. E aí ela fala: Abraão, achei uma solução para o nosso problema. E a gente já resolve daqui para o ano que vem. O que foi, minha querida senhora? Aí Sarai fala: não tem a serva Agar? Ela trabalha para mim, só faz o que eu mando aqui. Então vai ser o seguinte, ó, já que eu não posso dar filho, tu faz o filho nela, o filho dela vai ser meu, porque ela é minha serva. O plano, esse plano complicado, essa proposta, ela era, na época, errada também. Ninguém pode olhar para isso aqui e dizer: não, mas isso aqui naquela época era tranquilo. Ela era tolerável até. Podia-se dizer, ó, havia prática disso em alguns lugares. A época até aceitava, como a nossa época hoje aceita um monte de coisa. Mas não quer dizer que era certo aquilo que eles fizeram. E o Abraão falou: tá bom, querida, já que você insiste. E aí Abraão foi, se deitou com Agar e ela teve um filho. Quando a Agar teve um filho, ela se sentiu agora, né? A mãe. Olha só que maravilha. O meu filho. Eu fico imaginando como devia ser em casa. E ela começou a provocar a Sara com isso. A revolta dos servos, né? A revolta aqui começa a ter de leve. E a Sara agora ficou brava. A Sara devia ficar brava com quem? Em quem que vocês acham que a Sara devia ficar brava? Ela devia estar assim: mas eu sou uma burra, viu? Olha só o que eu fui fazer. E agora? Vou ter que lidar com isso pro resto da vida.
estou perdida. Isso seria ela lúcida falando, mas foi isso que ela disse? Ela corre para cima do Abraão e diz: seja sobre ti a afronta que ela me faz, eu te dei a serva para possuir, ela porém vendo que concebeu me desprezou, julgue o Senhor entre mim e ti. A culpa é tua, Abraão. Em um certo sentido Abraão devia ser mais responsável, devia ter agido com mais hombridade e dizer: minha querida, Deus disse que vai nos dar um filho, vamos aguardar nele. Essa deveria ser a postura. Nesse sentido, sim, Abraão tem culpa. Mas nesse aspecto que ela está falando, não. Porque o plano foi dela. Mas agora ela joga tudo em cima dele e o Abraão fala: olha, minha filha, a tua serva está aí na tua mão. É tanto que você que mandou. Faz com ela o que tu quiser. Abraão também não se posicionou. Eu sei que essa é uma aflição de muitas esposas, quando seus maridos não se posicionam, quando seus maridos não agem de forma correta. Mas eu devo lhe lembrar, ainda que ele erre, Cristo nunca erra. Por isso que a tua segurança tem que estar em Cristo, e não no teu marido, e não no teu trabalho, e não em você mesmo. A nossa segurança tem que estar naquele que nunca nos deixa. Ela então foi lá e humilhou a Agar. A Agar agora, coitada, sai desesperada. O texto diz no verso 6 que ela fugiu da presença de sua senhora. Não adianta fugir. Você foge para um lugar, quando você chega, os problemas chegam lá do mesmo jeito. Ela foge e às vezes a pessoa tenta fugir até de Deus, viu? Eu sei que fugir da igreja é fácil. A pessoa está meio revoltada, ela para de vir na igreja. E a gente daqui a pouco começa: fulano, nunca mais apareceu. Não, é que eu estou viajando, estou sem tempo. Pode dar as desculpas que for, mas não dá para fugir do Senhor. Porque estamos sempre na presença dEle. E fugir nunca é solução. Aquela mulher fugiu. Mas o verso 7 diz que, tendo achado o anjo do Senhor, junto à fonte, disse: Agar, para onde é que você vai? E ela: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Se eu fosse o anjo, eu ia dizer: tu vai fugir para onde? Tu é uma serva dela, tu vai fazer o quê? Vai fugir para onde? E o anjo disse: olha, eu multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. O que é interessante aqui, o texto diz que o anjo do Senhor veio a Agar naquele momento de aflição, naquele momento que ela se sentiu humilhada, naquele momento que o quadro dela era muito complicado. E quem foi até ela foi o anjo do Senhor. A referência ao anjo do Senhor não é a um anjo qualquer. O anjo do Senhor é uma referência ao próprio Cristo antes da encarnação. É o próprio Filho de Deus que assume uma forma e se apresenta. Isso aconteceu em vários momentos do Antigo Testamento. Nós chamamos isso de teofania. E é tanto que é o próprio Senhor, porque ele não diz assim: Deus te multiplicará. Ele diz: eu multiplicarei os teus dias. Ele diz que vai abençoar Agar. O próprio Cristo a viu em seu momento de aflição. E ele diz: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Então, irmã, lembra sempre disso. Quando você estiver aflita, quem vai me acudir? Com quem que eu posso contar? Pode ser que até apareça um líder para te ajudar, uma irmã querida para estar contigo, mas quem você tem que contar se chama Jesus de Nazaré. A sua segurança precisa estar em Cristo. Você precisa desenvolver a sua segurança nele. Parece que Cristo é só uma palavra, parece que ele não é real. Eu preciso de coisas sempre palpáveis. Não! Você é uma mulher de fé, tem que viver pela fé. Pela fé em Jesus. Eu confio no meu Senhor. Ainda que todos me deixem, Ele jamais me deixará. Está aqui Agar, sozinha, fugindo. E alguém vai achar ela. Quem é esse que deixa as 99 e vai atrás daquela perdida? Quem é esse?
Esse é Jesus. Jesus que sabe das aflições, é aquele que nos acode em nossas aflições. Essa expressão é muito interessante. Ele te acudiu na tua aflição, versículo 11. Nós temos um Deus que é por nós, que sempre nos ajuda. A resposta dela então qual foi ali? Verso 13. Ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Literalmente o texto hebraico aqui diz, tu és o Deus que vê continuamente. E chamou o nome daquele poço onde ela parou de Beer Lahai Roi, que em hebraico pode ser traduzido como sendo o poço de onde Deus me vê. Um oásis no deserto. Onde é que a gente encontra um oásis no deserto? Cristo. E a sua segurança tem que estar nele. Eu preciso reafirmar isso, além de todas as outras coisas, porque é isso que ele espera de cada um de nós. Nós não podemos ter confiança em nosso salário, em nossos maridos, em seus maridos, né? Nossos maridos não, né? Vai ficar complicado aqui para mim. Em nossos cônjuges, não podemos ter esperança nos nossos filhos, não podemos ter esperança em seres humanos, nenhum. A nossa esperança tem nome, Jesus Cristo. Confie nele, fortaleça isso na sua vida. Eu vejo que essa é uma coisa que nós, especialmente as mulheres, precisam desenvolver. Todo mundo precisa desenvolver senso de segurança. Mas a gente percebe no dia a dia que muitas vezes as mulheres se sentem muito mais inseguras. Precisa ter alguma coisa para me dar mais segurança. É bom ter segurança, mas a nossa segurança é uma pessoa que promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Então nós podemos aqui ver na história dessa mulher como agir ou reagir diante das adversidades que nos sobrevêm. Quando você precisar de ajuda, não adianta você agir de maneira impensada, tempestiva, agir pelos impulsos. Tome sempre cuidado com isso. Quem age pelo impulso vai tomar decisões muito equivocadas. Alguns exemplos mais disso. A mulher acabou de se separar, ela já está doida para casar de novo. Tem tudo para dar errado. Meu negócio faliu, mas já vou abrir outro. Tem tudo para dar errado. Sabe quando você não dá certo uma coisa e já quer fazer outra para resolver? Não é assim que funciona. Quando a poeira levanta, espera ela baixar. Não haja no meio da tempestade. Não tome decisões dessa maneira. Tenha paciência. Paciência é uma coisa, na nossa geração ter paciência é complicado, né? Na época da internet veloz, a gente quer sempre um negócio que faça rápido. Se a internet estiver travando, você já desiste de ver. Não é assim? Então, nessa época, a gente precisa aprender a confiar mais em Deus e não agir pelos nossos impulsos, porque talvez a situação vai ficar bem pior. Você sabe que dessa brincadeira da Sara de ter um filho com Agar é que vai surgir um grande problema mundial. Um grupo que até hoje está lá naquela região do Oriente Médio, guerreando, um verdadeiro barril de pólvora. Os árabes ali, junto com os judeus, aquelas brigas que tem ali o tempo inteiro, é por causa dessa ação impensada. No verso 12 ele diz, o teu filho, quando nasceu Ismael, ele vai ser entre os homens como um jumento selvagem. Você sabe o que é um jumento selvagem? Um jumento já é cabeça dura. Se você bater muito no jumento, sabe o que o jumento faz? Ele deita. Bora, jumento, bora. E ele fica sem querer ir. Você bate, daqui a pouco ele, pum, se deita. Não vou. O bicho é teimoso. Agora imagine um jumento selvagem. Esse aqui é um jumento doméstico. Um jumento selvagem, mais complicado ainda. Ou seja, vai ser uma pessoa que não vai se dobrar. E aí ele diz, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele vai habitar ali, fronteiro com seus irmãos. Aí você brigas e mais brigas naquela região. Você já parou para pensar nas implicações de tuas decisões?
Quando eu digo não seja precipitada, não revide, não haja de forma tempestiva, é porque pode vir consequências gravíssimas disso. Romper princípio bíblico por pressa pode lhe custar muito caro. E as consequências disso podem ficar bem mais para frente. Nós precisamos estar alertas. Inclusive, eu faço aqui um apelo às irmãs queridas, que aqui estão. Vocês, a Bíblia diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Esse princípio de ensinar umas às outras é muito importante. Então vou dar um dever de casa para todas que são casadas aqui, ensinarem para solteiras. Vocês já viram o quanto pode ser arruinada a vida de uma jovem? De uma adolescente que começou a se esticar, a botar corpo, e os rapazes estão tudo de olho nela. E vocês sabem que eles estão atrás, né? Aí aquela jovenzinha, de repente, entrega a sua virgindade para qualquer um, por inexperiência, às vezes engravida, tem um filho, e aí vai vir agora uma série de consequências disso. É o que a gente mais vê hoje em dia. Tem que ter alguém para alertar essas meninas. Tem que ter uma mãezinha querida para chegar assim, vem cá, querida, vamos almoçar lá em casa semana que vem? Tem que ser com jeito, não é uma conversinha de 5 minutos, não. Conversar, chamar para perto, trazer uma educação para ela nessa época. Tu já viu que se tu estiver namorando com gente que não é crente como tu é, isso vai te trazer grandes problemas também. Tu já parou para pensar que se você achar que sexo é livre, pode fazer de qualquer maneira, porque todo mundo diz que é, isso pode te custar muito caro. Tu pode trazer uma criança ao mundo que você nem está pronta para criar, ou vai cometer um aborto, ou vai pegar essa criança e dar para alguém. Ou seja, muitas jovens hoje, muitas meninas jovens estão perdendo grandes oportunidades porque têm caído em planos malignos. E às vezes os planos malignos estão bem perto da gente. Agar não precisou ir lá para o mundo para ver um plano maligno atingir ela. O plano era da sua senhora. Então a gente tem que estar de olho alerta o tempo inteiro. Siga princípios bíblicos e não haja por impulsos, por sentimentos. Olha, eu estou sentindo no meu coração que ele me ama. Ai, eu acho que ele me ama. Viu a pessoa pela primeira vez. E aí daqui a pouco está se encantando, se entregando. E aí depois que se entrega uma vez, vai querer se entregar 2, 3, 4, 5. Vai viver uma mulher como mulher da vida. Tinha tanto pela frente, podia estudar, podia se tornar uma pessoa muito melhor, e esperar um servo de Deus para construir uma boa família. Mas aí vive agora, às vezes até rejeitada pela família, às vezes até botado para fora em alguns casos de família. Quantas aflições nós não temos? Quantas famílias hoje desestruturadas, exatamente porque são fruto de relações sem compromisso? Nós precisamos de ações mais de cabeça fria. Precisamos tomar cuidado com os impulsos e ter paciência. Vamos devagar. Eu costumo brincar toda vez que a gente viaja, porque a gente viaja muito aqui pelos campos, né? Os finais de semana, visitando um campo ou outro. E aí quando alguém está dirigindo, que eu vejo que está indo muito rápido, e não sou eu, geralmente eu falo, vá devagar, que eu estou com pressa. Essa era uma expressão de Dom Pedro, né? Quando fazia seus trajetos de carruagem de Santos para São Paulo, que é uma serra enorme. Para ele fazer aquilo ali, ele dizia, vá devagar, que eu estou com pressa, eu quero chegar. Então, você quer chegar? Então vá devagar. For muito apressado, vai se dar mal. Alguns textos aqui, que falam sobre a importância de ter paciência. Provérbios 14, 29. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza.
Provérbios 29:20. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança para o insensato do que para ele. Provérbios 20:25. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Meus irmãos, minhas irmãs queridas, aprendamos isso, não tenha pressa. Numa geração como a nossa, no mundo que a gente vive, onde todo mundo veloz e furioso, aprenda a ter paciência. Eu quero as coisas no tempo certo, conforme Deus quer. Isso, inclusive, ajuda a administrar a nossa ansiedade. Muitas vezes, você está sofrendo de ansiedade por isso, porque quando você quer uma coisa, você quer logo. Tem que ser logo. Não, eu preciso disso aqui, mas eu espero uns 2 meses para ver isso aqui. Estou pensando nisso aqui para o ano que vem. Mas a gente pensa um negócio e quer que esteja pronto de hoje para o final do dia. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Uma outra coisa que eu diria para vocês dessa história: cuidado para não usar as pessoas, viu? Cuidado para não usar as pessoas. Às vezes a gente não tem ideia do que pode acontecer. Sarai usou Agar. O que ela pensava que era Agar? Uma barriga de aluguel? Às vezes a gente usa as pessoas, trata elas de qualquer maneira, e quando elas reagem da forma que a gente impulsionou o tempo inteiro, a gente fica chorando depois. Não use as pessoas, não trate as pessoas como se elas fossem coisas. Então, se alguém mais fizeram isso comigo, foi bom? Bem, se você sabe que não foi bom, por que você vai ter isso também? Isso pode trazer grandes complicações, e eu não espero isso para a vida de nenhuma das senhoras. Uma outra coisa que eu cheguei a citar aqui: as frustrações fazem com que a gente entre em desespero. E o desespero dá vontade da gente sair correndo. Vocês lembram daquela cena fatídica de 11 de setembro, quando a gente estava vendo as Torres Gêmeas pegando fogo, e as pessoas se jogavam lá de cima? Por que as pessoas se jogavam? Desespero. Porque a fumaça está tomando conta aqui, e eu estou vendo que ali na janela está sem fumaça. O raciocínio fica bloqueado nessa hora. Ou como alguns disseram, parece que aciona o nosso cérebro réptil, que faz com que a gente resolva as coisas de uma vez. E o cérebro réptil é assim mesmo, né? Tanto que o réptil, até uma lagartixa, quando ela vê que ela está super ameaçada, ela arranca o cabo fora para despistar o inimigo e sai sem uma parte sua, mas vai sobreviver. Tamanho é o desespero. Como que eu vou deixar uma parte minha? Mas é o desespero. As pessoas, na hora do desespero, elas tomam decisões sem pensar. E quando a gente faz isso, nessas horas de aflição, a gente quer fugir. O desespero. Vou sair, vou romper. Se é problema conjugal, voltar para casa da minha mãe. Voltou para casa da mãe, deu problema, vou para casa da amiga. Brigou com a amiga, vou para o hotel. Acabou o dinheiro, vou voltar para onde eu estava. Às vezes você vem fugindo. Ouça Cristo, o mesmo que falou para Agar, ele fala para você: para onde é que você está fugindo, menina? Agar, de onde vens, para onde vai? Onde é que você está correndo assim? Não adianta fugir. Eu estou aqui. Eu vou te ajudar. Então, enfrente seus problemas com altruísmo, assuma suas responsabilidades, tenha paciência e avance. Nesse sentido, não adianta ficar botando a culpa nos outros. Nas horas de aflição, a gente quer achar alguém para culpar. Desde o princípio é assim. Por que tu comeu esse fruto, Eva? Quer dizer, começa com Adão, né? Por que comeu desse fruto? Foi ela. Por que você comeu? Foi o outro. A gente sempre tem que achar alguém para despejar a nossa culpa, para derramar nossas lamúrias.
Então se você quer derramar isso diante de alguém, faça isso na presença do Senhor. Eu gosto da reflexão do Salmo 139, porque é uma reflexão de alguém que estava em aflição. Vocês conhecem o Salmo 139, né? Ainda a palavra não me chegou na boca, o Senhor já conhece toda, me cerca por trás e por diante, sobre mim põe tua mão. Se suba aos céus, lá estás, se desça ao mais profundo abismo, lá estás também. Olha, o Senhor me conhece desde quando eu era uma substância informe, no ventre da minha mãe, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Aí você vê toda aquela declaração, já vi sermões belíssimos sobre a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Ou seja, falando de um Deus maravilhoso. Mas o salmo todo é para chegar no final e ele dizer, estou com raiva. Não dá para esconder do Senhor. Esse é o ponto do salmo. Ele fala, olha, aqueles que te aborrecem, aborreços com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Mas sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Ele estava com raiva. Como é que eu vou esconder, Senhor? O Senhor me sonda por trás, por diante. O Senhor bota a mão sobre mim. Se eu subo ao céu, o Senhor está me vendo. Se eu vou ao mais profundo abismo, lá o Senhor está também. O Senhor me conhece desde quando eu nasci. Como é que eu vou te esconder se eu estou com raiva daqueles miserosos? Não dá para esconder de Deus. Coloque as coisas certas. Você está diante do Deus que tudo vê. O Deus que tudo vê se chama Jesus Cristo. Ele pode pegar a nossa vida com os nossos erros e transformar a nossa história. O que mais eu acho gratificante da história de Agar é que o Senhor não a desamparou. Aí você fala, pastor, mas os muçulmanos vieram disso aqui e tal, vamos puxar uma linha lá. Nós estamos tratando aqui agora. Outros desdobramentos a gente já viu, cada um é responsável pelo que faz. Estamos falando aqui de Agar agora. Agar, eu vou te abençoar. Eu vou te multiplicar, Agar. Eu sou contigo. E Agar então invoca a Deus. Eu estou diante de um Deus que me vê. Ele vê como eu sou. E ele me abençoa. A Agar voltou para casa, viveu por um tempo. Depois ela vai sofrer de novo. Mas a continuação da história de Agar, nós veremos em breve em outras ocasiões. Quando tiver um outro convite, aí eu vou citar o segundo momento da Agar, em aflições e angústias, porque aflição e angústia não resolve uma vez só não. Aí você resolve a de hoje, daqui semana que vem já aparece outra. Tu resolve, parece aquelas represas que estão para estourar, né? Tu tampa assim, ó, pá, resolvi. Aí, estampa outra. Aí aparece outra ali, e você compra. E aí quando você... Sempre vão estourando problemas. E nesse mundo a gente vai sempre viver assim. É por isso que eu quero, a ênfase principal minha para as senhoras hoje é: desenvolvam sua segurança em Cristo, que é aquele que tudo vê na vida de vocês. Ele é o nosso oásis no deserto. Ele é o que nos ampara quando todos se esquecem de nós. Ele é o único que te entende direito o que está acontecendo dentro do teu coração. Não é que ele te dá razão, mas ele entende como é que você raciocina. Porque tem mulheres que brigam com seus maridos e eles ficam ali, eu não entendo nada, nem sei porque a gente brigou. Pois é, mas que Jesus entende. Ele vê, ele vem, ele opera em nós, ele traz paz, esperança para o nosso coração. É ele quem nos acode nas horas mais difíceis para a gente prosseguir. Então, minhas irmãs, eu deixo essa palavra de reflexão para vocês nessa hora. O Deus que viu a aflição de Agar é aquele que está presente aqui e agora, e que também vê tudo que acontece com você. Chame por Ele, invoque-o. Ele é o teu refúgio em tempo de angústia, um oásis em meio ao deserto. Que Deus as abençoe. Amém.